E se tudo o que lhe ensinaram sobre o certo e o errado for uma mentira? E se a própria moralidade não for nada mais do que uma sofisticada ferramenta de controle, uma coleira que colocamos em nossos próprios pescoços? E o que acontece quando alguém arranca essa coleira e pergunta: quem decidiu o que é bom? E o que lhes deu essa autoridade? Em 1886, um filósofo alemão publicou um livro que detonaria como uma bomba nos alicerces do pensamento ocidental. Seu título: Além do Bem e do Mal. Seu autor: Friedrich Nietzsche. Sua mensagem: a moralidade como a conhecemos está morrendo e devemos decidir o que virá depois. Nietzsche não estava interessado em ajustar o sistema moral. Ele queria expô-lo, dissecá-lo, mostrar como funcionava como um mecanismo de poder. Ele fez a pergunta mais perigosa que a filosofia pode fazer: e se nossos valores mais profundos forem construídos sobre o nada? E se o terreno sob nossa certeza moral for oco? Isso não era mera teorização abstrata. Nietzsche havia contemplado o abismo da falta de sentido e o sentido refletido em seu olhar. Ele observara a civilização europeia, confiante em sua moral cristã, e progresso científico, marchando rumo a uma catástrofe que não conseguia prever. Ele compreendia que quando os antigos deuses morrem, quando as antigas certezas se desfazem, a humanidade se depara com uma escolha: criar novos valores ou mergulhar no niilismo. Além do Bem e do Mal é um guia para esse momento. É um projeto filosófico de demolição e reconstrução, que derruba o edifício moral de 2000 anos e questiona o que poderíamos construir em seu lugar. Mas a resposta de Nietzsche não é confortável. Não oferece soluções fáceis, nem mandamentos reconfortantes. Exige algo muito mais difícil: que nos tornemos fortes o suficiente para viver sem a muleta da moralidade absoluta. Hoje, vamos acompanhar o pensamento de Nietzsche através de 3 movimentos. O desmascaramento, onde ele revela os mecanismos ocultos dos sistemas morais. O abismo, onde ele confronta o que acontece quando esses sistemas entram em colapso. E a reavaliação, onde ele esboça as linhas gerais de uma filosofia que transcende o bem e o mal. A morte de Deus. Dezembro de 1888. Friedrich Nietzsche estava à janela do quarto alugado em Turim, Itália, observando os Alpes captarem a luz da manhã. Tinha 44 anos, era quase cego, atormentado por constantes dores de cabeça e mais intelectualmente vivo do que nunca. Em poucas semanas, desmaiaria numa esquina após presenciar um cavalo sendo espancado e passaria os últimos 11 anos de sua vida em profunda escuridão mental. Mas naquele momento, ele estava concluindo suas obras finais, numa corrida contra o tempo para registrar as ideias que sabia que remodelariam a filosofia. Nietzsche vinha se preparando para esse momento durante toda a sua carreira. Filho de um pastor luterano, criado em um lar permeado pela piedade cristã, ele se afastou da fé ainda jovem e passou décadas analisando o significado dessa ruptura. Não apenas para ele pessoalmente, mas para a civilização europeia como um todo. A frase que se tornaria a mais famosa e a mais incompreendida de sua obra havia aparecido 6 anos antes em A Gaia Ciência. Deus está morto. Deus permanece morto, e nós o matamos. Isso não era triunfalismo ateu. Era um diagnóstico e um aviso. Nietzsche compreendeu que, quando uma civilização perde seu princípio organizador central, as consequências se propagam de maneiras imprevisíveis. A moral cristã moldou todos os aspectos da vida europeia por 15 séculos. Ela determinou como as pessoas entendiam o certo e o errado. Quais objetivos valiam a pena perseguir. Quais sacrifícios eram significativos e qual sofrimento podia ser suportado. Ela forneceu a estrutura dentro da qual cada vida individual fazia sentido. Agora, essa estrutura estava se desintegrando.
A ciência tornara as explicações sobrenaturais insustentáveis. A crítica histórica revelara a Bíblia como um documento humano, repleto de contradições e vieses culturais. A filosofia demonstrara que a moralidade não exigia um mandamento divino. As classes instruídas por toda a Europa estavam silenciosamente abandonando a crença cristã, embora mantivessem a moralidade e as instituições cristãs. Mas Nietzsche percebeu a armadilha. Não se pode simplesmente remover Deus da equação e esperar que todo o resto continue funcionando. A moral cristã não é um sistema ético autossuficiente que, por acaso, possui uma roupagem teológica. Suas premissas mais profundas, seus valores fundamentais, só fazem sentido dentro de uma cosmovisão cristã. Remova essa cosmovisão e a moral começa a ruir. Considere a ênfase cristã na compaixão, humildade e abnegação. Esses valores fazem todo o sentido se este mundo for um campo de provas temporário antes da recompensa eterna, se o sofrimento tiver um significado redentor, se os mansos herdarão o céu. Mas, ao removermos essas crenças, os mesmos valores começam a parecer diferentes. Por que deveríamos privilegiar os fracos em detrimento dos fortes? Por que a abnegação é uma virtude em vez de uma autoafirmação? Por que deveríamos valorizar todos igualmente quando a desigualdade é evidente em todos os lugares? O ateu honesto, argumentava Nietzsche, deve encarar essas questões diretamente. No entanto, a maioria de seus contemporâneos fazia o oposto. Tentavam preservar a moral cristã, descartando a metafísica cristã, mantendo as conclusões éticas, mas abandonando as premissas que as tornavam coerentes. Isso não daria certo. Era como tentar preservar o segundo andar de um prédio depois de demolir o primeiro. A estrutura poderia até se manter de pé por um tempo, graças ao impulso e ao hábito, mas eventualmente desabaria. E quando isso acontecesse, o colapso seria catastrófico. Nietzsche previu que o século XX seria o mais sangrento da história da humanidade. Não apesar da morte de Deus, mas por causa dela. Quando as pessoas perdem a fé em valores transcendentes, mas não criam novos, quando as antigas certezas morais desmoronam sem que nada as substitua, o resultado é o niilismo. A crença de que nada importa, de que todos os valores são arbitrários, de que a existência não tem sentido. O niilismo poderia assumir diferentes formas. Alguns cairiam no niilismo passivo, no desespero e na resignação, na sensação de que, já que nada importa, por que se dar ao trabalho de fazer algo? Outros abraçariam o niilismo ativo, a destruição pela destruição, a derrubada sem a construção de nada. Outros ainda se agarrariam desesperadamente a fragmentos da antiga moralidade, defendendo-os com crescente fanatismo, justamente porque não acreditavam mais em seus fundamentos. Nietzsche acreditava que todas essas respostas eram falhas de coragem. Elas se recusavam a encarar as reais implicações da morte de Deus. O que era necessário, em vez disso, era coragem. A coragem de reconhecer que vivemos em um universo sem significado intrínseco, sem propósito cósmico, sem absolutos morais impostos de cima. E então, tendo reconhecido isso, a coragem de criar significado mesmo assim, de afirmar a vida mesmo em sua falta de sentido, de gerar valores a partir de nossa própria força, em vez de recebê-los de uma autoridade imaginária. Este era o projeto de Além do Bem e do Mal. Mostrar como os sistemas morais realmente funcionam, revelar seus mecanismos ocultos de poder e controle, e começar a esboçar como seria uma filosofia verdadeiramente pós-cristã e pós-moral. A vontade de poder. A principal percepção de Nietzsche era simples e devastadora. A moralidade é sempre uma ferramenta. Nunca é simplesmente uma descrição do que é certo e errado. É uma estratégia, uma arma, um meio pelo qual certos grupos exercem poder sobre outros.
Para entender qualquer sistema moral, você deve perguntar: não, é verdade? Mas quem se beneficia? Ele chamou seu princípio explicativo de vontade de poder. Isso não se referia primordialmente ao poder político ou à dominação física, embora os incluísse. A vontade de poder era algo mais profundo. O impulso fundamental de todos os seres vivos para crescer, expandir, superar resistências e impor sua forma ao mundo ao seu redor. Uma planta rompendo o concreto expressa vontade de poder. Um artista, criando uma obra-prima, expressa vontade de poder. Um filósofo, construindo um sistema, expressa vontade de poder. Mas a vontade de poder assume formas diferentes, dependendo se opera a partir de uma posição de força ou de fraqueza. Os fortes expressam sua vontade de poder diretamente por meio da ação, da criação, da afirmação. Eles não precisam se justificar nem apelar para autoridades superiores. Eles simplesmente são. E o mundo deve se adaptar a eles. Os fracos não conseguem expressar sua vontade de poder diretamente, porque lhes falta força para impô-la por meio de ações. Então, eles usam uma estratégia diferente. A moralização. Criam sistemas éticos que declaram sua fraqueza como virtude e a força dos outros como perversa. Inventam valores que restringem os fortes e protegem os fracos. Constroem instituições que punem aqueles que não se conformam aos seus padrões. Isso é o que Nietzsche chamou de moralidade escrava. E ele traçou suas origens ao judaísmo antigo e seu pleno florescimento no cristianismo. Os judeus, conquistados e dispersos, sem poder político ou força militar, realizaram um feito impressionante de jiu-jitsu moral. Eles reinterpretaram seu sofrimento como uma escolha, sua fraqueza como força espiritual, sua impotência como superioridade moral. Os romanos tinham o império, os judeus tinham o favor de Deus. Os romanos pereceriam, os judeus perdurariam. O cristianismo universalizou essa lógica. Tomou a moralidade dos oprimidos e a transformou na moralidade da humanidade. Os últimos serão os primeiros. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito. Oferecer a outra face. Amar os inimigos. Cada princípio da moral cristã pode ser interpretado como uma estratégia pela qual os impotentes subjugam os poderosos. Considere a humildade, apresentada como uma virtude. Mas por quê? De um ponto de vista puramente prático, o orgulho nas próprias habilidades faz mais sentido do que a falsa modéstia. A razão pela qual a humildade se torna uma virtude é que ela é útil para controlar aqueles que de outra forma poderiam dominar. Se você conseguir convencer os fortes de que a força é vergonhosa, de que eles devem se humilhar perante os fracos, você honestamente terá encontrado uma maneira de limitar o poder deles sem jamais desafiá-los diretamente. Ou compaixão. Por que deveríamos nos importar com o sofrimento de estranhos? A resposta natural é a indiferença. Os problemas deles não são nossos. Mas se você é fraco, se você provavelmente precisará de ajuda. Então criar um imperativo moral de compaixão é brilhantemente egoísta. Você torna vergonhoso ignorar o sofrimento, obrigatório ajudar os indefesos. Isso o protege, sem exigir que você se torne forte o suficiente para se proteger. Nietzsche não estava condenando esses valores, simplesmente por serem estratégicos. Todos os valores são estratégicos. A questão é se eles promovem a vida ou a diminuem, se provêm da força ou da fraqueza, se afirmam a existência ou a negam. A moral do Senhor, a ética dos fortes, divide o mundo entre o bem e o mal. O bem significa nobre, poderoso, belo, que afirma a vida. O mal significa comum, fraco, feio, que nega a vida. Esses são julgamentos estéticos, não condenações morais. O Senhor não odeia os fracos. Ele simplesmente não tem interesse neles. A moralidade escrava divide o mundo entre o bem e o mal. O bem significa humildade.
compaixão e abnegação. O mal significa orgulho, egoísmo e apego à vida. Essas são condenações morais carregadas de ressentimento. O escravo odeia o senhor, deseja vê-lo punido e sonha com um paraíso onde seus papéis se invertam. A genialidade do cristianismo foi disfarçar a moralidade dos escravos como verdade universal, fazer parecer que a humildade, a compaixão e o sacrifício eram objetivamente bons, em vez de preferências dos fracos. E como o cristianismo dominou a civilização europeia por tanto tempo, esses valores se tornaram invisíveis, tácitos, a água em que nadamos sem perceber que está lá. Mesmo a moral secular, mesmo a ética daqueles que abandonaram a teologia cristã, permaneceu fundamentalmente cristã em sua estrutura. Os filósofos do iluminismo, que buscaram fundamentar a moral na razão em vez da revelação, mantiveram a ênfase cristã na igualdade, na compaixão e nos direitos humanos universais. Eles mudaram a justificativa, preservando os valores. Nietzsche queria ir mais fundo. Ele queria questionar não apenas o fundamento teológico, mas os próprios valores. Por que deveríamos valorizar a igualdade quando a desigualdade está presente em toda a natureza? Por que deveríamos privilegiar a compaixão em detrimento da força? Por que deveríamos restringir os poderosos para proteger os fracos? Essas questões horrorizam os leitores modernos, porque internalizamos a moral cristã de forma tão completa. Partimos do pressuposto de que a compaixão é intrinsecamente boa, que a igualdade é intrinsecamente desejável, que proteger os vulneráveis é intrinsecamente correto. Mas essas não são verdades intrínsecas. São escolhas, preferências, valores que emergiram de circunstâncias históricas específicas e serviram a interesses particulares. Reconhecer isso não torna automaticamente esses valores errados, mas elimina sua pretensão de autoridade absoluta. Uma vez que você percebe que a compaixão serve aos interesses dos mais fracos, não pode mais invocá-la como um princípio transcendente. Você ainda pode valorizá-la, mas a valoriza conscientemente, sabendo o que está escolhendo e por quê. A genealogia da moral. Para expor como a moralidade funciona como poder, Nietzsche realizou o que chamou de genealogia. Rastreou os conceitos morais até suas origens, mostrando como surgiram e evoluíram e a que propósitos serviram. Esse método influenciaria a filosofia e a teoria social no século seguinte, de Foucault à teoria crítica contemporânea. O método genealógico parte de uma simples observação. Os significados dos termos morais mudam com o tempo. O que é considerado virtude em uma época torna-se vício em outra. Coragem pode significar uma coisa na antiga Esparta, algo diferente na cristandade medieval e algo ainda diferente na democracia moderna. No entanto, cada época apresenta seus próprios valores como eternos e autoevidentes. Nietzsche traçou a genealogia do bem e do mal através de vários estágios. Nas primeiras sociedades humanas, a moralidade era quase indistinguível do costume. O bem significava tudo aquilo que promovia a sobrevivência da tribo. O mal significava tudo aquilo que a ameaçava. Não havia uma moralidade universal porque não havia uma perspectiva universal. Cada tribo tinha seus próprios valores, adequados às suas próprias circunstâncias. O desenvolvimento da civilização mudou isso. À medida que as sociedades cresciam e se tornavam mais complexas, e conforme o comércio e a guerra colocavam diferentes grupos em contato, surgiu a pressão para o desenvolvimento de estruturas morais compartilhadas. Mas quais valores prevaleceriam? A resposta dependia do poder. As castas aristocráticas guerreiras, que governaram as primeiras civilizações, criaram o que Nietzsche chamou de moralidade nobre. Elas celebravam a força, a coragem, o orgulho e a beleza. Desprezavam a fraqueza, a covardia, a mesquinhez e a feiura.
Sua moralidade era fundamentalmente afirmativa. Diziam sim à vida, ao poder e à sua própria excelência. Os fortes eram bons simplesmente porque eram fortes, mas as aristocracias criam inimigos. As massas populares, excluídas do poder e da dignidade, desenvolveram seus próprios valores em oposição. Essa foi a grande revolta moral, quando a perspectiva dos fracos se impôs pela primeira vez contra a perspectiva dos fortes. O momento decisivo chegou com o judaísmo. Os profetas judeus realizaram uma impressionante inversão de valores. Declararam que os pobres e sofredores eram espiritualmente superiores aos ricos e poderosos, que Deus favorecia os oprimidos em detrimento dos opressores e que a hierarquia social seria invertida no mundo vindouro. A humildade tornou-se uma virtude, o orgulho um pecado. A abnegação tornou-se sagrada, a autoafirmação profana. O cristianismo universalizou e intensificou essa inversão. Jesus pregou que os últimos serão os primeiros, que a entrada no reino exige tornar-se como uma criança, que os ricos e poderosos estão espiritualmente condenados. Paulo construiu uma teologia em torno da pecaminosidade humana e da graça divina, tornando a humildade e a auto-humilhação pré-requisitos para a sua salvação. A Igreja criou toda uma civilização baseada nesses valores. Para Nietzsche, esse foi o triunfo da moralidade escrava, o momento em que os valores dos fracos conquistaram os fortes. E foi um desastre para a excelência humana. Ao tornar a humildade uma virtude e o orgulho um pecado, o cristianismo atacou a própria base da grandeza. Declarou guerra às mais elevadas expressões da vida. À beleza, à força, ao poder, à criatividade. Ensinou as pessoas a se envergonharem da própria vitalidade, a verem seu próprio florescimento como egoísta, a valorizarem o sofrimento mais do que a alegria. O efeito psicológico foi devastador. O cristianismo internalizou o ressentimento do escravo em relação à própria vida. Criou o que Nietzsche chamou de má consciência. A internalização dos instintos agressivos. De modo que, em vez de agir sobre o mundo, as pessoas atacavam a si mesmas. Em vez de buscarem a excelência, cultivavam a culpa. Em vez de afirmarem seus desejos, aprendiam a odiá-los. Isso produziu a psicologia peculiar das pessoas modernas, divididas internamente, desconfiadas dos próprios instintos, incapazes de agir com decisão, sobrecarregadas pela culpa por crimes que não cometeram e por pecados que não são pecaminosos. Os fortes foram ensinados a serem fracos. Os saudáveis foram ensinados a serem doentes. Contudo, o cristianismo também criou algo valioso: profundidade. Ao voltar a agressão para dentro, ao criar o drama interno do pecado e da redenção, o cristianismo tornou a psicologia humana interessante. Os humanos antigos eram transparentes. Os humanos modernos são complexos. O preço foi o sofrimento, mas o resultado foi um novo tipo de consciência, capaz de introspecção, autocrítica e anseio espiritual. Nietzsche compreendeu isso, mesmo condenando os valores negadores da vida presentes no cristianismo. Seu projeto não era retornar a uma inocência pré-cristã. Isso era impossível. Não se pode desaprender a profundidade depois de adquiri-la. A tarefa era preservar a complexidade psicológica criada pelo cristianismo, descartando seus valores, negadores da vida. Ser profundo sem adoecer. Ser consciente sem ser paralisado pela culpa. Isso exigia ir além do bem e do mal, além de toda a estrutura moral do pecado e da virtude, além do julgamento das ações como intrinsecamente certas ou erradas, além da ideia de que existem regras universais transmitidas por uma autoridade cósmica. Não se tratava de abraçar a simples amoralidade, mas de criar novos valores a partir de uma fonte diferente. Da própria vida, da força, da vontade de poder que se expressa na criação em vez da destruição. A máscara da moralidade.
Nietzsche insistia que examinássemos as afirmações morais da mesma forma que um médico examina os sintomas. Não as aceitando pelo seu valor aparente, mas questionando o que elas revelam sobre a condição subjacente. Quando alguém faz um juízo moral, não está simplesmente descrevendo uma verdade objetiva. Está expressando algo sobre si mesmo, sobre sua posição no mundo, sobre sua vontade de poder e como tenta exercê-la. Considere a pessoa que constantemente invoca a justiça e a equidade. O que ela realmente está dizendo? Muitas vezes, está expressando ressentimento pela própria falta de poder. Ela quer um mundo onde os poderosos sejam limitados e os fracos sejam protegidos, porque ela mesma é fraca. A linguagem moral disfarça a sede de poder que opera por trás dela. Ou considere o asceta que renuncia ao prazer e prega a abnegação. Estarão eles verdadeiramente além do desejo? Não. Eles estão expressando um tipo diferente de desejo. O desejo de se sentirem superiores àqueles que se entregam aos prazeres, de exercerem poder sobre si mesmos, já que lhes falta poder sobre o mundo, de fazer da sua incapacidade de sentir alegria uma virtude. Isso não significa que essas pessoas sejam hipócritas, conscientemente. A máscara da moralidade é tão eficaz justamente porque quem a usa não percebe que é uma máscara. Essas pessoas realmente acreditam que estão proferindo verdades universais e não preferências pessoais. Esse auto-engano é o que torna a moralidade poderosa. Se as pessoas entendessem que estão simplesmente expressando sua vontade de poder, a força moral de suas alegações se dissiparia. Nietzsche dedicou sessões inteiras de Além do Bem e do Mal a desmascarar moralistas filosóficos. Ele mostrou como o imperativo categórico de Kant, supostamente derivado da razão pura, na verdade codificava valores cristãos protestantes. Revelou como as afirmações utilitaristas sobre a maior felicidade para o maior número serviam aos interesses das democracias comerciais. Demonstrou como cada sistema filosófico, por mais abstrata que fosse sua linguagem, justificava, em última análise, valores que beneficiavam seu criador. Essa abordagem genealógica horrorizou os contemporâneos de Nietzsche. Parecia reduzir a filosofia à psicologia. Afirmar que as ideias não passavam de sintomas de circunstâncias pessoais. Mas Nietzsche não estava dizendo que as ideias não têm valor de verdade. Ele estava dizendo que verdade e utilidade não são separadas. Acreditamos naquilo que nos é útil acreditar e desenvolvemos justificativas racionais elaboradas posteriormente. O método científico tenta controlar esse viés, mas nem mesmo a ciência está imune. Os cientistas são humanos. Eles têm resultados preferidos, pressões institucionais e fontes de financiamento a agradar. A escolha de quais perguntas investigar, quais métodos usar e quais resultados enfatizar, tudo isso reflete valores que não são puramente objetivos. A ciência pode nos dizer o que é, mas não o que importa. Esse julgamento vem de outro lugar, da vontade de poder, do impulso de impor nossos valores à realidade. Reconhecer isso não significa abraçar o relativismo simplista. Nietzsche não argumentava que todos os valores são igualmente válidos porque todos são igualmente arbitrários. Alguns valores promovem a vida, o crescimento, a saúde, a criatividade. Outros promovem a estagnação, o declínio, a doença, a destruição. A questão não é se os valores são objetivos, mas se eles afirmam ou negam a vida, se provêm da força ou da fraqueza, se possibilitam o florescimento ou o impedem. Isso nos leva àquela que talvez seja a afirmação mais controversa de Nietzsche, a de que a própria verdade talvez precise ser subordinada à vida. Se uma crença promove o florescimento, se permite que a vontade de poder se expresse mais plenamente, então talvez ela seja mais valiosa do que uma verdade que diminui a vida. Talvez existam mentiras nobres, que sirvam melhor à humanidade
do que fatos debilitantes. Isso parece violar tudo de que a filosofia defende, mas Nietzsche estava fazendo uma pergunta séria. Por que valorizamos tanto a verdade? A resposta geralmente dada é que a verdade é intrinsecamente valiosa, um fim em si mesma. Mas essa é apenas mais uma afirmação moral e, como todas as afirmações morais, pode ser desmascarada. Valorizamos a verdade porque ela é útil, porque crenças precisas nos ajudam a navegar pela realidade, porque o auto-engano tem um preço. Mas se a verdade é valiosa porque serve à vida, o que acontece quando a verdade e a vida entram em conflito? E se encarar a realidade honestamente levar ao desespero? E se as verdades reveladas pela ciência forem demasiado sombrias para os humanos suportarem? Então talvez mentiras nobres, ilusões reconfortantes, mitos que afirmam a vida possam ser mais valiosos do que fatos frios e objetivos. A concretização do niilismo. O que acontece quando você realmente internaliza que a moralidade é uma construção humana, que não existem regras cósmicas, que o universo não tem um significado inerente? A maioria das pessoas não enfrenta isso. Elas continuam vivendo como se os valores antigos ainda valessem, como se Deus pudesse estar morto, mas seus mandamentos continuassem válidos. Elas praticam o que Nietzsche chamou de niilismo inconsciente. Agir como se nada importasse enquanto fingem que tudo importa. Mas para aqueles que encaram as implicações sem pestanejar, o resultado é vertigem. O terreno estável da certeza moral se dissolve. Toda ação se torna possível porque nada é proibido. Toda escolha se torna sem sentido, porque não há padrão pelo qual julgar os resultados. Todo o drama humano do bem contra o mal, do certo contra o errado, do sentido contra a falta de sentido, revela-se como uma história que contamos a nós mesmos para evitar encarar o vazio. Isso é niilismo ativo, e é muito mais perigoso do que o desespero passivo. O niilista passivo desiste, conclui que nada importa, para de tentar. O niilista ativo vê o colapso dos valores como libertação. Se nada é verdade, tudo é permitido. Se não há lei moral, por que não fazer o que quiser? Por que não pegar o que puder, prejudicar quem estiver no seu caminho, satisfazer todos os desejos, independentemente das consequências? Nietzsche previu isso. Ele previu que o século XX veria o niilismo ativo explodir em violência histórica mundial. Quando as pessoas perdem a fé em valores transcendentes, mas não criam novos, quando as antigas certezas morais desmoronam, mas nada as substitui, o resultado não é a tolerância pacífica, é a guerra total. O pesadelo se desenrolou exatamente como previsto. A Primeira Guerra Mundial foi a primeira rachadura, o momento em que a civilização europeia revelou sua falência moral. Milhões morreram por migalhas de território, por abstrações como honra e glória, por obrigações de tratados que ninguém realmente se importava. A guerra demonstrou que a moral cristã havia perdido sua força. As mesmas nações que pregavam a fraternidade universal se massacraram mutuamente com eficiência industrial. Em seguida, vieram os movimentos totalitários. O fascismo e o comunismo emergiram dos destroços da moralidade tradicional. Ambos eram explicitamente niilistas, rejeitando valores transcendentais em favor da vontade e do poder. Os nazistas falavam do poder como sua própria justificativa, da criação de novos valores através da pura força de vontade. Os soviéticos alegavam estar construindo uma utopia racional, mas assassinaram milhões no processo. Ambos demonstraram o que acontece quando a profecia de Nietzsche se concretiza. Quando Deus está morto e nada o substituiu, quando as pessoas tentam criar significado através da pura vontade, o resultado é a catástrofe. No entanto, Nietzsche se horrorizou com esses movimentos, não com a inspiração que eles representavam. Os nazistas tentaram reivindicá-lo, apontando para sua retórica,
sobre a vontade de poder e o super-homem. Mas eles não entenderam nada. Confundiram sua filosofia de excelência individual com uma ideologia tribal de supremacia racial. Trataram sua crítica à moralidade escrava como permissão para a brutalidade. Transformaram seu apelo à revalorização de todos os valores em uma desculpa para a sua violência nihilista. Não era isso que Nietzsche queria dizer com ir além do bem e do mal. Ele não defendia o simples abandono da moralidade, a descida à majestina barbárie do a força faz o direito. Ele clamava por algo muito mais difícil. A criação consciente de novos valores, não por meio da negação e da destruição, mas por meio da afirmação e da criatividade. O problema da liberdade. Uma das ideias mais perturbadoras de Nietzsche diz respeito ao livre-arbítrio. Ele argumentava que todo o conceito é uma invenção teológica, uma ficção criada para dar coerência à culpa. Se os seres humanos não têm livre-arbítrio, se nossas ações são determinadas pela hereditariedade, pelo ambiente, por impulsos inconscientes, então como podemos ser considerados moralmente responsáveis? Como podemos merecer punição ou recompensa? O cristianismo precisava do livre-arbítrio para justificar o inferno. Se as pessoas estão predestinadas a pecar, não podem ser justamente condenadas por isso. Assim, a teologia cristã desenvolveu a doutrina de que os seres humanos têm livre-arbítrio, que realmente escolhemos nossas ações, que poderíamos ter escolhido de outra forma. Isso torna possível o julgamento moral. O pecador escolheu o pecado e, portanto, merece punição. Mas Nietzsche argumentou que a ciência moderna destruiu a base empírica do livre-arbítrio. A psicologia demonstra que nossas ações surgem de processos inconscientes que não controlamos. A biologia mostra que o comportamento é moldado pela genética. A sociologia demonstra que os valores são determinados culturalmente. Em todos os lugares que olhamos, a vontade se revela menos livre do que imaginávamos. A resposta honesta, afirmava Nietzsche, é abandonar o conceito por completo. Não temos livre-arbítrio no sentido estrito que o cristianismo exige. Nossas ações decorrem do nosso caráter, e nosso caráter decorre de fatores que não escolhemos. Nossa biologia, nossa educação, nosso contexto histórico. Somos o que somos e fazemos o que fazemos. E não há nenhum fantasma na máquina que pudesse ter escolhido diferente. Isso parece eliminar a responsabilidade moral. Se eu não pudesse ter agido de outra forma, como posso ser culpado pelo que fiz? E se ninguém pode ser culpado por nada, a moralidade não entra em colapso total. Mas Nietzsche não achava que isso fosse uma consequência direta. A eliminação do livre-arbítrio elimina certos tipos de julgamento moral. Particularmente, o tipo vingativo que busca punir as pessoas por serem quem são, mas não elimina a necessidade prática de fazer distinções entre ações que promovem o florescimento e aquelas que o destroem, entre pessoas que enriquecem a vida e aquelas que a diminuem. A questão não é se alguém poderia ter agido de outra forma. Essa é uma pergunta sem sentido. A questão é que tipo de pessoa essa pessoa é, e que tipo de mundo suas ações criam. Não precisamos de livre-arbítrio para preferir certos resultados a outros, para cultivar certas características e desencorajar outras, para organizar a sociedade de maneiras que promovam a excelência em vez da mediocridade. Este é um tipo de julgamento moral mais aterrador porque é definitivo. Quando se acredita no livre-arbítrio, sempre se pode esperar que o pecador se reforme, que faça escolhas diferentes no futuro. Mas se o caráter é o destino, se as pessoas são fundamentalmente o que são, então o julgamento se torna um julgamento de essência, não de acaso. Os fortes são fortes, os fracos são fracos, e toda a pregação moral do mundo não mudará isso. Nietzsche foi além. Ele argumentou que a própria distinção entre agente e ação, entre o agente e o ato, é artificial. Imaginamos que haja uma pessoa por trás da ação que poderia ter agido de forma diferente. Mas essa pessoa não existe. Existe apenas a própria ação,
resultante da configuração total de forças que compõem o que chamamos de eu. Isso soa abstrato, mas tem implicações práticas. Significa que devemos parar de moralizar sobre o caráter das pessoas e começar a pensar nas condições que produzem diferentes tipos de personalidade. Se você quer ações diferentes, precisa de pessoas diferentes. E se você quer pessoas diferentes, precisa de condições de desenvolvimento diferentes. A questão não é como tornar as pessoas boas, mas como cultivar a excelência humana. O peso da existência. Outra dimensão do abismo. A doutrina do eterno retorno de Nietzsche. Ela aparece pela primeira vez em A Gaia Ciência e reaparece ao longo de sua obra posterior como um experimento mental com implicações devastadoras. Imagine que sua vida, exatamente como é, se repetirá infinitamente. Cada momento, cada experiência, cada triunfo e humilhação, cada alegria e sofrimento, ocorrerá repetidamente pela eternidade. Os mesmos erros, os mesmos arrependimentos, os mesmos pequenos prazeres e grandes dores, num ciclo interminável. Como você reagiria a isso? A maioria das pessoas ficaria horrorizada. Os fardos que conseguimos suportar porque sabemos que terão um fim, tornam-se insuportáveis quando prolongados ao infinito. O sofrimento que suportamos torna-se sem sentido se não nos leva a lugar nenhum, se simplesmente retornamos ao ponto de partida e fazemos tudo de novo. Mas Nietzsche propôs isso não como uma teoria cosmológica, mas como um teste ético. Você seria capaz de amar sua vida o suficiente para desejar seu eterno retorno? Você seria capaz de afirmar cada momento tão completamente a ponto de querer vivê-lo novamente, infinitamente? Este é o teste definitivo da afirmação da vida. Não se você consegue suportar a existência, mas se consegue amá-la inteiramente, abraçá-la sem reservas, dizer sim a tudo, mesmo sabendo que ela nunca terá fim e nunca melhorará. A maioria das pessoas falha nesse teste. Encaramos a vida como um meio para algo mais, para a felicidade, para a salvação, para o progresso rumo a um futuro melhor. Suportamos o presente em função do que está por vir. Mas se nada está por vir, se tudo se resume a essa repetição eterna, então somos forçados a confrontar se realmente valorizamos a existência em si ou apenas suas possibilidades. O cristianismo oferece uma fuga do eterno retorno através do tempo linear. Você sofre agora, mas será recompensado depois. Você suporta o temporal em prol do eterno. Você troca esta vida pela próxima. Remova essa esperança e o peso se torna insuportável. A intenção de Nietzsche não era levar as pessoas ao desespero. Era forçar um confronto com a existência como ela realmente é, despojada de ilusões consoladoras sobre redenção ou progresso. Você conseguiria afirmar este momento, esta vida, exatamente como ela é? Se não, o que precisaria mudar? Não nas circunstâncias externas, que, segundo a doutrina, simplesmente se repetirão, mas na sua relação com essas circunstâncias. A pessoa capaz de desejar o eterno retorno seria alguém que superou o ressentimento, que não precisa que a vida seja diferente do que é, que alcançou uma plenitude de ser tal que a própria repetição se torna desejável. Essa pessoa estaria além do bem e do mal porque está além da necessidade de julgar a existência, de condenar alguns aspectos e idealizar outros. Seria o que Nietzsche chamou de Übermensch, o super-homem, o ser humano que transcendeu o humano, confrontando o vazio. O abismo que Nietzsche contemplava era a ausência de significado intrínseco. O universo não tem propósito. A história não tem direção. A vida não tem significado cósmico. Somos acidentes conscientes em um vasto cosmos indiferente, que eventualmente nos extinguirá sem deixar vestígios. Toda civilização cairá. Toda conquista será esquecida.
todo valor que criarmos será, por fim, destruído. Essa constatação pode destruir as pessoas. É a origem do que Nietzsche chamou de mal da época. A sensação de que nada importa porque tudo é temporário, que todo esforço humano é inútil porque não leva a lugar nenhum, que a própria consciência é um erro cósmico que a evolução acabará por corrigir. A resposta mais fraca é fugir de volta para a ilusão. Abraçar a fé religiosa, apesar de sua incredulidade. Fingir que os antigos valores ainda se aplicam, mesmo sabendo que não. Era isso que Nietzsche via a maioria das pessoas fazendo. Vivendo de má fé, cumprindo formalidades morais sem mais acreditar em seus fundamentos. A resposta mais forte é encarar o vazio e, mesmo assim, criar significado. Não descobrir o significado, como se ele estivesse escondido em algum lugar à espera de ser encontrado, mas gerá-lo através da pura força de vontade. Dizer, sim, a existência não tem significado inerente e, portanto, sou livre para criar significado. A ausência de um propósito cósmico não é um problema a ser resolvido. É uma libertação a ser abraçada. Isso exige tornar-se aquilo que Nietzsche chamou de espírito livre, alguém que se libertou da necessidade de validação externa, que cria os seus próprios valores em vez de os receber da tradição ou da sociedade, que tem a força para viver sem as mentiras reconfortantes que tornam a existência suportável para a maioria das pessoas. O espírito livre não nega o abismo. Vive em plena consciência da falta de sentido e, mesmo assim, cria beleza, constrói valores que sabe serem contingentes, afirma a vida apesar de seu absurdo fundamental. É isso que significa filosofar com um martelo. Não destruir tudo pela alegria da destruição, mas testar quais estruturas resistem ao confronto com o vazio. Nietzsche argumentava que grande parte do que chamamos de filosofia é, na verdade, uma racionalização elaborada para evitar esse confronto. Os filósofos constroem sistemas que fazem a existência parecer necessária, significativa, justificada. Eles inventam teleologias, propósitos, ordens cósmicas. Convencem-se de que a realidade se conforma aos desejos humanos, de que o universo é compatível com os valores humanos, de que há uma razão para tudo. Tudo isso é covardia disfarçada de sabedoria. O filósofo honesto admite que não há razão, propósito ou ordem cósmica que justifique a existência humana. E então, tendo admitido isso, ou cai em desespero, ou aceita o desafio de criar significado na sua ausência. Além do bem e do mal. Então, o que vem a seguir? Se a moralidade tradicional está morrendo, se seus fundamentos foram expostos como contingentes em vez de absolutos, que tipo de ética se torna possível? A resposta de Nietzsche não é um novo sistema moral para substituir o antigo. E isso seria perder completamente o ponto principal. Ele não está tentando convencê-lo de que diferentes ações são certas e erradas. Ele está tentando levá-lo além da própria noção de certo e errado. Estar além do bem e do mal não significa estar ausente de valores. Significa ir além dos valores morais no sentido tradicional. Além do julgamento de ações como intrinsecamente virtuosas ou pecaminosas. Além da ideia de que o universo se importa com o comportamento humano. Além da ficção de que existem regras impostas por uma autoridade cósmica. O que substitui o julgamento moral? O julgamento estético. Em vez de perguntar, esta ação é certa ou errada? Você pergunta, esta ação cria beleza ou feiura? Promove prosperidade ou decadência? Expressa força ou fraqueza? Afirma a vida ou a nega? Essas questões não podem ser respondidas consultando regras universais. Elas exigem percepção individual, gosto apurado e a capacidade de fazer distinções sutis. São mais semelhantes a julgamentos artísticos do que a demonstrações matemáticas. E como os julgamentos artísticos,
admitem discordâncias sem exigir que uma das partes esteja objetivamente errada. Considere um exemplo concreto. A moral tradicional condena a mentira como intrinsecamente errada. Mas Nietzsche pergunta: errada para quem? Em que circunstâncias? Com que propósito? Uma mentira que protege os sentimentos de alguém pode expressar mais cuidado do que a honestidade brutal. Uma mentira que preserva um relacionamento pode criar mais valor do que a verdade destrutiva. Um engano estratégico pode possibilitar conquistas impossíveis por meio da transparência pura. Isso não significa que todas as mentiras sejam equivalentes. Algumas mentiras são covardes, desprezíveis, egoístas. Outras são nobres, corajosas, generosas. A diferença não está em uma violar uma regra moral e a outra não. A diferença é estética. Uma diminui a vida, a outra a enriquece. Ou considere a punição. A moral tradicional justifica a punição como merecida, como dar ao infrator o que ele merece. Mas se o livre-arbítrio é ilusório, se as pessoas são o que são sem escolha própria, então a punição não pode ser justificada como merecimento. Então, por que punir, afinal? A resposta de Nietzsche: a punição serve à higiene social. Algumas pessoas são perigosas, destrutivas, incompatíveis com a vida civilizada. A sociedade se protege não condenando essas pessoas como más, mas reconhecendo-as como perigosas e reagindo de acordo. Não há culpa metafísica envolvida, apenas necessidade prática. Isso soa frio, e é. Mas Nietzsche argumentou que, na verdade, é mais honesto e mais humano do que a moralidade tradicional. A moralidade tradicional impõe condenação moral aos criminosos, declara os maus, maus, e trata a punição como vingança justa. Isso satisfaz nossos instintos vingativos, mas não realiza nada de construtivo. Uma sociedade que transcendesse o bem e o mal reconheceria que os criminosos são produtos de circunstâncias particulares, que suas ações expressam sua natureza em vez de escolhas metafísicas, e que o objetivo deveria ser a reabilitação, quando possível, ou a contenção, quando necessário, sem o prazer sádico do julgamento moral. A reavaliação de todos os valores. O projeto mais ambicioso de Nietzsche, que ele nunca concluiu, foi o que ele chamou de reavaliação de todos os valores. Isso significava examinar cada valor fundamental da civilização ocidental e perguntar: de onde isso veio? A quem serve? Promove a vida ou a diminui? E com base nessas respostas, decidir quais valores preservar, quais transformar e quais abandonar completamente. Nietzsche argumentava que alguns valores cristãos poderiam ser salvos se reinterpretados. A compaixão, por exemplo, não precisa ser um imperativo universal que nos obrigue a sacrificarmos-nos por estranhos. Ela pode ser uma virtude seletiva, estendida àqueles de quem gostamos e àqueles que a merecem, e negada àqueles que a explorariam. Amar o próximo funciona se você for seletivo em relação a quem considera seu próximo. O amor universal, indiscriminado, é impossível de qualquer forma. Temos uma quantidade limitada de energia emocional e recursos para oferecer. É melhor amar profunda e especificamente do que difundir o cuidado de forma tão ampla que ele se torne sem sentido. A humildade poderia ser revalorizada como uma autoavaliação honesta, em vez de falsa modéstia. É valioso reconhecer as próprias limitações, saber o que não se sabe e estar aberto ao aprendizado. Mas a falsa humildade, fingir ser menos capaz do que se é para evitar atritos sociais ou parecer virtuoso, é fraqueza disfarçada de virtude. A justiça poderia ser reavaliada, passando da igualdade para a proporcionalidade, em vez de tratar todos da mesma forma, independentemente do mérito, dar a cada um de acordo com seu valor. Recompensar a excelência, punir a mediocridade. Isso soa duro, mas Nietzsche
argumentava que é isso que na verdade promove o florescimento humano. Quando os excelentes são rebaixados para acomodar os medíocres, todos sofrem. Outros valores cristãos que Nietzsche queria abandonar completamente. A abnegação como um fim em si mesma não serve a nenhum propósito, exceto tornar as pessoas fracas e miseráveis. A piedade por aqueles que se recusam a se ajudar alimenta sua disfunção. A igualdade humana universal é uma ficção reconfortante que ignora as diferenças óbvias de capacidade e valor. Os novos valores propostos por Nietzsche centravam-se na afirmação da vida. Tudo o que promove saúde, força, beleza, criatividade e excelência é bom. Tudo o que promove doença, fraqueza, feiura, a estagnação e mediocridade é ruim. O padrão é a própria vida. Esse valor torna a vida mais ou menos digna de ser vivida. Isso nos leva ao que Nietzsche chamou de moralidade mestra, embora ele estivesse descrevendo um ideal e não uma realidade histórica. A moralidade mestra diz sim à vida em toda sua crueldade e beleza. Ela celebra a força sem se desculpar por ela. Ela cria valores a partir de seu próprio excesso de vitalidade, em vez de criar valores a partir do ressentimento pelo sucesso alheio. O tipo mestre não precisa diminuir os outros para se sentir bem consigo mesmo. Ele tem segurança suficiente em seu próprio valor para ser generoso, até mesmo com inimigos. Sua força permite magnanimidade. Ele pode se dar ao luxo de ser gentil porque nunca corre o risco de ser explorado. Isso é o oposto da caridade cristã, que vem da identificação com os fracos. Esta é a generosidade que vem da abundância. Dar porque se tem tanto que dar não custa nada. O Übermensch. O conceito mais mal compreendido de Nietzsche é o Übermensch, geralmente traduzido como super-homem ou além-homem. Não se trata de uma evolução biológica ou de um programa político. É um ideal psicológico. O ser humano que superou as limitações humanas, demasiadamente humanas, e alcançou um novo modo de existência que transcende o bem e o mal. O Übermensch representa o potencial da humanidade, o que poderíamos nos tornar se deixássemos de ser diminuídos pela moralidade escrava e abraçássemos nosso próprio poder. Essa pessoa integrou todos os aspectos de sua natureza, incluindo os instintos sombrios que a moralidade nos ensina a suprimir. Ela não é boa no sentido convencional. Transcende a necessidade dessa distinção. Pense nisso como domínio completo de si mesmo. O Übermensch não nega seus desejos. Ele os direciona. Ele não reprime seus instintos agressivos. Ele os canaliza para o trabalho criativo. Ele não evita o sofrimento. Ele o transforma em força. Ele alcançou tal unidade do ser que o conflito interno foi resolvido não pela eliminação de um lado, mas pela harmonização dos opostos. Essa pessoa pode afirmar o eterno retorno, porque eliminou todo o ressentimento, toda a ilusão sobre como a vida deveria ser diferente. Ela ama seu destino, o amor fati, não como uma aceitação passiva, mas como uma afirmação ativa. Ela não mudaria nada porque transformou tudo o que vivenciou, inclusive o sofrimento, em crescimento. O Übermensch é um artista cuja matéria-prima é a própria vida. Ele se cria deliberadamente, conscientemente, fazendo julgamentos estéticos sobre quem se tornar. Não busca a felicidade, que Nietzsche considerava um objetivo pálido, próprio para o gado. Busca a grandeza, a intensidade, o ápice da possibilidade humana, independentemente do custo. A maioria dos humanos jamais tenta isso. Permanecem o que Nietzsche chamou de o último homem, confortável, medíocre, avesso ao risco, buscando prazer e evitando a dor, desejando uma vida fácil em vez de significativa. O último homem não tem grandes objetivos, nem aspirações nobres. Ele quer segurança, conforto, igualdade. Ele é o resultado final da moralidade escrava.
humanos diminuídos a ponto de não serem mais capazes de grandeza. O Übermensch é a alternativa, seres humanos elevados ao seu potencial máximo. Mas Nietzsche deixou claro que esse ideal é raro, possivelmente jamais alcançado por completo. A maioria das pessoas não é capaz disso. Falta-lhes a força, a visão, a disposição para sacrificar o conforto em prol da grandeza. E tudo bem, nem todos precisam ser excepcionais. A civilização exige todos os tipos de pessoas. Mas a civilização também exige exceções. Indivíduos que ultrapassam os limites atuais e mostram novas possibilidades. São os artistas, filósofos, conquistadores, santos. Qualquer pessoa que crie novos valores em vez de simplesmente aceitar os existentes. Muitas vezes são controversos, muitas vezes condenados por seus contemporâneos, porque violam o consenso moral que mantém a maioria das pessoas confortável. Vivendo além do bem e do mal? O que significaria de fato viver além do bem e do mal? Não como um ideal abstrato, mas como uma realidade prática. Primeiro, significa assumir total responsabilidade pelos seus valores. Chega de apelar a Deus, a natureza, a razão ou a qualquer outra autoridade para justificar suas crenças. Você cria seus valores porque escolhe fazê-lo, porque eles expressam quem você é e o que você quer se tornar. Isso é assustador porque elimina todas as redes de segurança. Se seus valores estiverem errados, você não terá a quem culpar além de si mesmo. Em segundo lugar, significa abandonar o julgamento moral dos outros. Você ainda pode fazer julgamentos práticos. Pode reconhecer que alguém é perigoso, desonesto, destrutivo. Mas você não os condena como maus. Você entende que eles estão expressando sua natureza, moldada por forças além do seu controle. Isso não exige tolerar comportamentos que lhe prejudicam, mas significa responder estrategicamente em vez de moralmente. Em terceiro lugar, significa aceitar a hierarquia. Nem todos são iguais em capacidade, valor ou potencial. Algumas pessoas são mais fortes, mais inteligentes, mais criativas, mais disciplinadas. Nietzsche argumentava que fingir o contrário, exigir igualdade nos resultados independentemente das diferenças de esforço, diminui a todos. Melhor celebrar a excelência e aceitar que a maioria das pessoas nunca a alcançará. Em quarto lugar, significa viver de forma experimental, sem regras morais absolutas. Você precisa descobrir, através da experiência, o que promove o florescimento e o que não promove. Você comete erros, aceita as consequências, ajusta o rumo. A vida se torna um laboratório onde você testa diferentes maneiras de ser e mantém o que funciona. Quinto, significa solidão. A maioria das pessoas está tão presa à moralidade convencional que se relacionar com elas se torna difícil depois que você a supera. Elas o condenarão por violar regras que você não aceita mais. Elas ficarão confusas com julgamentos que não se encaixam em sua estrutura moral. Você precisará aprender a ficar sozinho com seus pensamentos, confortável com a possibilidade de ser incompreendido. Mas a solidão não é isolamento. Nietzsche valorizava profundamente a amizade, mas apenas com aqueles capazes de compreender a reavaliação. Ele os chamava de espíritos livres, indivíduos raros que também se libertaram da moralidade convencional e podem dialogar honestamente, sem pretensões morais. O perigo é óbvio, sem restrições morais, o que impede a queda no puro egoísmo, na crueldade e na exploração. A resposta de Nietzsche seria: nada externo, tudo interno. A pessoa, além do bem e do mal, é limitada por sua própria natureza, pelos valores que criou, por seu senso estético do que cria beleza e feiura na vida. A pessoa fraca que transcende o bem e o mal torna-se um monstro, usando sua libertação como licença para toda pequena crueldade e impulso egoísta. Mas isso não significa realmente transcender o bem e o mal.
É apenas a moralidade escrava expressando-se por outros meios. A pessoa forte que transcende o bem e o mal torna-se mais generosa, mais criativa, mais otimista em relação à vida, porque não está mais limitada pelo ressentimento e pelo medo. O ensino perigoso. Nietzsche sabia que sua filosofia era perigosa. Sabia que poderia ser mal compreendida, mal utilizada, distorcida para justificar horrores. Sabia que a maioria das pessoas que lessem sua obra captaria apenas a parte destrutiva, a crítica à moral tradicional, e perderia a parte construtiva, o apelo a novos valores baseados na afirmação da vida. Ele estava certo. Além do bem e do mal, tem sido invocado para justificar tudo. Desde o genocídio nazista ao relativismo ético casual, da crueldade corporativa ao narcisismo pessoal. Os nazistas reivindicaram Nietzsche como seu profeta. Ayn Rand tomou emprestada sua retórica para defender o egoísmo. Inúmeras pessoas usaram sua crítica à moralidade como permissão para agir mal sem culpa. Mas essas interpretações deixam de lado tudo o que é essencial. Nietzsche não pregava o egoísmo. Ele clamava pela superação de si mesmo. Ele não justificava essa crueldade. Ele exigia a excelência. Ele não eliminava a ética. Ele propunha fundamentar a ética na vida, e não em regras cósmicas imaginárias. O ensinamento é perigoso justamente porque exige força para ser bem aplicado. A pessoa fraca que o adota torna-se mais fraca, mais destrutiva, mais desprezível. Somente a pessoa forte, aquela já disciplinada o suficiente para criar seus próprios valores, pode se beneficiar ao transcender o bem e o mal. Para todos os outros, a moral tradicional provavelmente continua sendo necessária, não por ser verdadeira, mas por ser útil, como rodinhas de apoio em uma bicicleta. Nietzsche ficaria horrorizado com um mundo onde todos tentassem viver além do bem e do mal. A maioria das pessoas precisa de regras morais porque não tem força para criar seus próprios valores. Apenas indivíduos raros, o que ele chamava de homens superiores, conseguem navegar com segurança sem as amarras da moralidade. Todos os outros se saem melhor com a estrutura e as restrições da moralidade tradicional, mesmo sabendo que se trata de uma ficção. Isso cria uma estranha dupla consciência para aqueles que compreendem. Você transcende o bem e o mal, mas reconhece que a maioria das pessoas não consegue e nem deveria tentar. Você enxerga através dos sistemas morais que governam a sociedade, mas não necessariamente defende sua abolição. Você entende que eles cumprem uma função, fornecendo a estrutura de que a maioria das pessoas precisa. O que Nietzsche exigia dos poucos, capazes de compreender, era coragem. A coragem de viver sem ilusões reconfortantes, de encarar a existência sem redes de segurança morais, de criar sentido num universo sem sentido, de afirmar a vida apesar de sua crueldade e absurdo. A maioria das pessoas não consegue fazer isso. A maioria das pessoas não deveria tentar. Mas para aqueles raros indivíduos fortes o suficiente para tentar, a recompensa é um tipo de liberdade que a existência regida pela moralidade jamais poderá alcançar. A liberdade de estar plenamente, completamente, perigosamente vivo.